ok? Então, esse é um dos três, né? Aí, uma coisa que vocês podem fazer, que a gente costuma fazer dentro da modelagem, que é para a gente não perder a quantidade de moldes de cada peça. No caso, por exemplo, o nosso punho, a nossa modelagem é composta por 3 peças. Então, eu venho aqui no cantinho da minha modelagem e ponho, por exemplo, 1 de 3. Na outra pecinha, eu vou pôr 2 de 3. E na outra pecinha, 3 de 3. Aí, quando vocês forem juntar as modelagens de vocês, vocês vão saber se todas as peças estão juntas, se tá faltando alguma coisa ou não. Quando a gente vai fazer bolsa ou vai fazer uma camisa também, a modelagem tem o quê? 12, 13, 14 peças, tá? Então, quando vocês forem cortar essa modelagem, sempre coloquem essa numeração, que aí vocês vão saber se estão todas as peças da modelagem ali separadas. Então, tem 13 no total, vai numerando 1 de 3, 2 de 13, 3 de 13, 14 de 13, ok? Que é sempre quando vocês forem fazer alguma coisa, né? Quem tem confecção faz isso. Verifique se estão todas as peças para a modelagem daquela peça ali separada, tá? Então, quem for trabalhar nessa parte, você vai montar um ateliê, é legal vocês terem sempre essa numeração para vocês não se perderem. Às vezes a gente faz algum molde, alguma peça e aquilo fica guardado. Depois de 2 anos, sei lá, resolveu pegar e utilizar a peça, fazer aquela peça novamente. É legal ter essa numeração para você sempre identificar se a modelagem está completa, tá? Próxima parte da nossa modelagem aí, 2 de 3. Eu vou ter um retângulo, ok? De 27 centímetros e meio por 12. Retângulo de 27 e meio por 12. E meio por 12. Por 12 de altura, é isso. Tá. Outra coisa, se vocês forem costurar em casa, quem estiver pensando em adiantar, nem a parte dos bolsos não faz diferença. Mas essa daqui, por exemplo, que é uma manga, né, um punho que a gente vai fazer, vocês têm sempre que se policiar com relação à medida de costura. Então, todas essas modelagens estão com uma margem de costura de 0,8, que é o que a gente costuma utilizar, tá? Porque senão, às vezes, vocês vão fechar a manga, fecha sobrando um pedação de 1,5, depois, quando eu for pôr o punho, ela não vai bater. Vai ficar sobrando tecido. Então, se você resolver utilizar uma margem de 1 centímetro de costura, utilize 1 centímetro de costura no desenvolvimento da peça toda. Se for utilizar 0,8, utiliza 0,8 no desenvolvimento da peça toda. Essa aqui, no caso, o que a gente vai fazer na aula, é para vocês treinarem o desenvolvimento de uma peça. Então, não vai modificar, se você fizer tudo com 2 centímetros de costura, não vai modificar no tamanho da peça, porque a gente não vai vestir, ok? Mas vocês só têm que se policiar em utilizar a mesma margem de costura em todas as etapas do desenvolvimento. Agora, quando vocês estiverem fazendo o desenvolvimento de verdade, então, quando for fazer a camisa, por exemplo, escolheu fazer ela no tamanho 44, não sei, no 38, vai utilizar a margem de 0,8, porque senão isso vai modificar o tamanho da peça final, ok? Então, se policiarem com isso também, tá? E aí, o terceiro pedacinho que a gente vai fazer da nossa modelagem, cadê a minha? É o viezinho, esse viezinho aqui, ó, para eu fazer o acabamento da abertura da minha manga. É um retângulo que ele vai ter 20 centímetros por 3, tá? É um retângulo bem fininho, que é para eu fazer o corte desse meu viés. Então, ele vai ter 20 centímetros de largura por 3 de altura.
quando vocês forem cortar, tirando o bolso, a gente aqui, no caso, tá fazendo treinamento. Então, eu quero que vocês utilizem a maior quantidade de tecido que vocês têm. Mas quando for cortar a camisa mesmo, por exemplo, não se esqueçam que a gente tem que cortar ela no fio. Então, todas as modelagens vão estar marcadas qual é o sentido do fio que vocês têm que colocar a modelagem para fazer o corte, tá? Quando forem fazer, já que vocês vão cortar as modelagens, quando for colocar em cima do tecido, não esquece da parte de colocar uma modelagem grudada na outra, não precisa da distância, não esquece do encaixe, que isso é muito importante, tá bom? Andene aí, que já tá numa confecção, sabe o quanto o encaixe faz diferença, né? No final aí de uma produção, pode dar uma diferença de 5 a 10 metros de tecido, tá bom? Certo, meninas? Então, vocês conseguiram anotar tudo? Meninas e Marcelo, né? Conseguiram anotar aí todas essas modelagenzinhas? Eu tava falando com o Marcelo no WhatsApp, enquanto isso. Mayara. Pode rir, Mayara, não tem problema. Coisas que acontecem dentro de casa, né? Eu vou tentar fazer o desenhinho no Corel da modelagem e pôr as medidas e disponibilizar para vocês no AVA, tá bom? Então, eu vou fazendo essas e coloco no AVA caso vocês tiverem alguma dúvida, e o resto do pessoal também que não está participando da aula conseguir pegar as medidas aí, tá? Por exemplo, bolso faca que a gente vai fazer. Vou pegar aqui. Eu não passei ela é toda arredondada. Então, não vai adiantar a gente ficar cortando, porque não vai ter como passar a medida da curva para vocês, tá bom? Mas com esses daqui já dá para a gente adiantar uma boa parte da aula para quando a gente iniciar no laboratório, a gente já mandar ver na costura, tá bom? Combinado? Então, que vocês tiverem ok, e a gente vai se conversando no grupo, tá bom? ok. Gente, um beijo. Boa sexta para vocês e se cuidem, hein? Para vocês Você também. também. Beijo. Para vocês também. Tchau. Tchau.